Os desenvolvimentos no caso do BPI são o tema forte por onde começa a análise de António Vitorino e de Pedro Santana Lopes. Muito boa noite a ambos. Boa noite. Esta noite começo por si, Pedro Santana Lopes. Nesta solução de desblindagem de estatutos, a solução que foi de resto promulgada, o diploma pelo Presidente da República, foi um fato feito à medida dos espanhóis, da CaixaBank, ou não? Nós somos comentadores independentes, não é? Portanto, como comentadores independentes, tem que dizer que parece. Parece. Porque, de facto, a lei surgiu agora, em cima do acontecimento, e respeitando as tentativas forçadas, quer do Presidente da República, quer do Primeiro-Ministro, dizerem que não, e a lei, digamos, no seu conteúdo é mais abrangente, pretende valer para todos os que estão, nomeadamente, no PSI 20, mas é evidente que pela altura em que surge e pela questão que existe na sociedade, eu diria que não é de excluir completamente que a causa possa justificar um pleito judicial. Quer dizer, porque, aliás, já tinha sido antecipado e quem ler as notícias dos jornais sabe, e há um plano B para a questão BPI, portanto, não estou a dizer nada que seja inventado ou que não tenha ligação com a realidade. Mas pode o Governo estar escudado naquela questão de ter tentado tudo antes de avançar com esta solução derradeira? Pois, mas essa é de facto outra questão. Essa é outra questão. Está fora de causa que o Governo tenha feito tudo e mesmo outras entidades, nomeadamente o chefe de Estado, todos, vários setores tenham tentado o acordo de todas as maneiras e feitios. Agora, há aqui duas questões. Uma, de facto, é ser uma lei medida. Outra é aquilo que pode ser invocado por quem adquire ações num determinado quadro jurídico e depois, a partir de certo momento, com a tal lei que pode invocar ser uma lei medida, vê essa situação alterada. Em vez da lei valer só para o futuro e não se aplicar a um processo que está em curso. É juridicamente complexo. Outra questão é a questão política, é a questão do interesse nacional, é a questão financeira, do sistema financeiro, portanto há muitas componentes deste processo tão complexo em cima da mesa. E a questão da nossa política externa, face à África e face à União Europeia. E já lá vamos, mas esta urgência de manter alguma estabilidade implica aquilo que alguns chamam fazer-se batota ou mudar as regras a meio do jogo, António Vitorino? Eu acho que o pretexto foi, de facto, a situação do BPI, que é uma situação muito particular, na medida em que havia uma negociação em curso entre as partes, mas havia um prazo limite fixado pelo Banco Central Europeu, com consequências negativas para o BPI. Mas também, é bom da verdade, é preciso dizer que desde há uns anos esta parte, a Comissão Europeia tem dito que não vê com bons olhos que haja nas legislações nacionais e até nos estatutos das empresas limitações ao número de votos. E, portanto, a ideia de um limite de 20%, que é o caso do BPI, mas que existe noutras instituições bancárias e até noutras empresas fora das instituições do sistema financeiro, há, digamos assim, um preconceito negativo, uma avaliação negativa desta limitação. Agora, não vale a pena sermos ingênuos. É óbvio e evidente que esta lei é uma lei fotografia, no sentido de que ela é a resposta ao facto de não haver um acordo entre duas partes, ou melhor, se calhar ter havido e depois ter deixado de haver e haver aqui um cutelo em cima da cabeça, que também convém não ignorar. Ou seja, se não houver uma solução, haverá uma sanção sobre o BPI. E num sistema financeiro como o nosso, isso tem peso e é prejudicial. Mas, de qualquer forma, pode abrir um precedente, nomeadamente desproteger o BCP também, no futuro. Sim. Aí as fotografias, depois, quando nascem, é como o sol. São para todos. E, portanto, dizem que há 8 instituições financeiras onde vigora o regime do limite. A partir do momento em que a lei prevê, não é a abolição também do limite, é uma obrigatoriedade de revisão periódica desses mesmos limites, mas para a revisão do limite não é necessária a maioria qualificada que decorre do limite. Portanto, é uma decisão por maioria simples. O que significa que no BPI é tiro e queda, porque o CaixaBank tem 44%, noutras instituições poderão não ser exatamente assim. Nós tivemos hoje a reação, precisamente, da Santoro de Isabel dos Santos, há pouco o comunicado do BPI, a dizer que não reconhece a versão dos factos apresentada pela Santoro, e na frente político-diplomática, era por aí que há pouco Pedro Santana Lopes admite uma retaliação de Angola, e de que forma? Não sei, vamos ver. Isto no caso de não haver acordo, porque penso que os analistas consideram que ainda há a possibilidade de se voltarem a reunir e conseguirem um entendimento. Como sabe, foi disputada a OPA. Ora, esse processo, como também já foi tornado público, necessita de registro nos países onde o banco, a instituição financeira em causa está presente. Um deles é Angola. E já quando foi, julgo eu, a anterior, o Banco Nacional de Angola não terá chegado a pronunciar-se. Mas
aqui é necessário que se pronuncie. E não sei, apesar da independência das instituições financeiras centrais em cada país, mas é duvidoso que isto não atinja esse processo de registro. Angola não deixará de utilizar, estou convencido, as armas que tem ao seu dispor para tentar obstaculizar este processo. Porque, de facto, já falou no BCP, vamos lá ver. O que se sente aqui ao mesmo tempo, eu não sei até onde é que a União Europeia nos vai levar, porque o BCE agora, em relação a Portugal, diz não queremos africanos, não queremos a presença de bancos que não tenham instituições, não tenham um sistema de compliance, não passem por um sistema de compliance, portanto, de verificação das regras de conformidade com a lei idêntico ao europeu ou semelhante ao europeu. Portanto, os senhores têm que desfazer a exposição que tem Angola ou diminuir consideravelmente, no caso do BPI, e convém que eles saiam do capital dos vossos bancos. Ora, e não estou a dizer nada que não seja partilhado pelas altas autoridades portuguesas, nomeadamente nas suas conversas com a União Europeia, Portugal tem de facto um relacionamento especial com a África, mas não é o único país que o tem. E nós, na nossa política externa, não podemos estar sujeitos a oscilações constantes. Aqui há poucos meses, ou há um ano, Angola era apresentado, ou há um ano e meio, como um caso que não podia ser tocado nessa política externa, nomeadamente, por exemplo, o governo anterior. O governo José Sócrates também teve as relações que teve com Angola, Durão Barroso sempre desenvolveu com o partido, se quiser, do governo atualmente no poder em Angola, relações privilegiadas, sempre defendeu o realismo na política externa. E estes princípios, e se pensarmos nos últimos anos da política externa ocidental, o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu no Iraque, em que tentámos impor o nosso modelo de democracia a todos esses países, isso tem dado muito mau resultado. Obama disse recentemente que aquilo que mais se arrependia nestes anos de política externa foi a maneira como não se conseguiu ocupar do pós-queda de Gaddafi, pelo menos isso. Precisamente. Não é? E, portanto, tudo isto nos deve levar a pensar. Todos nós adoramos a liberdade e a democracia. Eu gostava de ver todos os povos do mundo a viverem com essa liberdade. Mas vamos focar novamente mais no Pronto. BPI. Aqui E falava precisamente do Banco Nacional de Angola. Deixe-me só passar ao António Sim, Tino para claro. tentar perceber qual é a posição dele, uma vez que, se houver uma oposição do Banco Nacional Tem que de voltar a Angola, negociar. vai forçar as partes a sentarem-se à mesma mesa. O senhor costuma ser um homem otimista, ainda até à Assembleia Geral do BPI, até à própria aplicação da própria lei, até lá ainda muita água passará sobre as pontes? O próprio processo da OPA é um processo lento, demora meses. E, portanto, cria aqui espaço para haver negociações. Na medida em que, vamos ver, há um ponto que eu acho que é importante esclarecer. Há uma especificidade no caso do BPI, que era a exposição do BFA à dívida pública angolana, em relação ao balanço do banco. Isso é específico do BPI, não é um problema geral do sistema bancário português. Aquilo que o Pedro estava a falar é verdade e existe um problema colateral que tem a ver com o grau de exposição dos bancos portugueses a instâncias que não estão sujeitas a regimes de supervisão que o Banco Central Europeu considera equiparáveis ao tipo de controle que é feito na Europa. Mas isso é um mau argumento, é um falso argumento. E o governo português, este como já o anterior, deviam ter se oposto a esse tipo de argumento, em meu entender. Mas isso tem a ver ainda com a questão da idoneidade que foi recusada? Não. Tem a ver com o facto de o Banco Central Europeu entender que em países como Angola e Moçambique não há uma supervisão do respectivo Banco Central que seja suficientemente aprofundada e que o banco aqui em Portugal não tem condições de aceder a todos os dados das suas filiais nessas Também pode levar a isso. Pode levar à questão da idoneidade, precisamente, não fazer esse controle. Mas é um pouco mais vasto do que isso, não é só a questão da idoneidade. Isto tem um parente próximo, já agora convém recordá-lo, que é o BESA. Vamos lá ver. Sim. Esta história do Banco Central Europeu também, eles não inventaram isto de repente por qualquer má vontade. Isto tem uma origem chamada BESA. Mas, independentemente da questão do BESA, o BESA era um problema específico do BES, mas o que não significa que os outros bancos portugueses que estão presentes nessas paragens tenham o mesmo problema que tinha o BESA. Não é verdade. As contas são consolidadas e um banco que funcione bem e que tenha uma compliance central e eficaz tem condições para aceder às condições, à maneira como as suas filiais atuam. Agora, para concluir este raciocínio, eu acho que ainda há tempo para haver uma negociação. O que esta lei faz, e isso altera, de facto, é um pouco a relação de forças negocial. Porque enquanto que o relógio estava a contar tic-tac, 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 é evidente que a engenharia Isabel dos Santos tinha pouca motivação para chegar a um acordo. A partir do momento em que o tic-tac foi retirado, agora, digamos assim, há um maior equilíbrio entre as partes e eu acho que seria muito negativo para Portugal, mas também para Angola, que entrássemos numa via de retaliação
onde perdiam todos. Porque isto não é como a carta do Essa de Queiroz ao Presidente da Companhia das Águas. Vossa Excelência cortou-me a água, eu tenho que cortar qualquer coisa a Vossa Excelência. Não sei se pode falar aqui de vencedores e de vencidos, ou de quem é que mais Não, sai a perder neste processo. Por enquanto não há. Ainda não há. E não há. Agora, há alguém que está muito em causa nisto tudo e já há muito tempo, que é o sistema financeiro nacional, o sistema bancário nacional. E o que nós vamos vendo é que isto não pode ser resolvido caso a caso. É por isso, não sei se a Clara se lembra, tem muito mais do que se lembrar, eu há uma semana, há 2 semanas, tenho falado na necessidade de um consenso, mesmo com a oposição. Não é por causa da oposição valer muito, é porque a oposição, porque a generalidade da comunidade nacional deve estar envolvida neste processo de negociação com Bruxelas, mas também de contribuição para a definição de uma política externa estável. Há para aí 20 anos, ou mais, noutros anos da democracia portuguesa, esta questão do consenso de regime, e nomeadamente sobre política externa e política de defesa, eram quase valores inquestionáveis. E neste momento, isso é muito premente, principalmente por causa desta questão. Porque esta questão, como é que eu ia dizer, para mim é sem dúvida das mais graves que se põe desde o 25 de Abril. Porque o sistema financeiro português está todo ele em causa. E se nos lembrarmos do que aconteceu ao longo destes anos, eu não posso deixar de estabelecer algumas relações, não digo causa a efeito, mas de proximidade. A Troika não cumpriu o seu dever em Portugal, nomeadamente com a reestruturação da banca, já falámos disso aqui em várias semanas. E agora a União Europeia é especialmente severa, é especialmente exigente, é especialmente instante em relação ao nosso sistema financeiro, O que nos com leva. medidas que não aplica noutros casos e noutros países. E é por isso que eu estou inteiramente de acordo com o que o António disse quando falou, a propósito desta questão da compliance, do governo anterior e do governo atual, que têm que ser, de facto, hoje estão outros na oposição, outros no governo, têm que ser unidos no bater de pé àquilo que são exigências excessivas. Eu já vi vários membros deste governo e até figuras do anterior queixarem-se não ter sido possível, no caso de Banif, ir por outro caminho. Era precisamente aí que Por eu ia exemplo, avançar. nomeadamente em relação à Caixa Geral de Depósitos, Exato. etc. E queixaram-se. E hoje ouvimos as explicações, novamente, do Governador do Banco de Portugal e do Ministro das Finanças, chamados de urgência à Comissão Parlamentar de Inquérito, António Vitorino. As novas explicações foram esclarecedoras ou adensaram ainda mais a neblina sobre este processo do Banif? Olha, a Clara teve a generosidade de dizer que eu era otimista. Isto é um tema sobre o qual eu sou pessimista. Sabe porquê? Porque eu acho que esta Comissão de Inquérito vai ter muitas dificuldades em chegar a conclusões que sejam tão claras como a Comissão anterior do BES. Porque esta é a dificuldade do chamado concerto de piano a 4 mãos. A mão do governo português, a mão do Banco de Portugal, que ainda por cima tem duplo chapéu, porque é simultaneamente a autoridade central portuguesa em matéria monetária, mas é o núncio, digamos assim, a parte do Eurosistema, núncio do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu, que é uma mão esquisitíssima, porque tem 8 dedos, tem os governadores do Banco Central Europeu, mas depois tem aquele mecanismo de resolução, aquela senhora de que se fala agora muito, que deve ser mais famosa aqui em Portugal até do que no país de origem, para as resoluções, e depois ainda tem uma quarta mão, que é a Comissão Europeia, com a política de concorrência e as ajudas de Estado. E o que é que isto significa? Significa que o governo português tem que responder perante o Parlamento português. O Banco de Portugal, mais ou menos. Porque numas coisas responde, mas noutras diz, não, aqui eu estou vinculado ao sigilo europeu. E depois há 2 instâncias que foram decisivas neste processo do Banif, que é o Banco Central Europeu, com os seus dedos todos, e a Comissão Europeia, que não tem nenhum processo de responsabilização. Portanto, este é um sistema desequilibrado. E nós temos que colocar esta questão aqui neste debate, mas não por causa do Banif, porque isto é pouco saudável para todo o sistema europeu, para todo o sistema bancário europeu. E eu espero que uma das conclusões que esta Comissão chegue seja exatamente essa, é dizer, olha, houve coisas muito importantes, custa um bocadinho ver aquelas atas barradas a preto, onde nós lemos aquilo e parece que fazemos um exercício como quando éramos crianças, que tentávamos descobrir qual era a letra que faltava na palavra. Isto assim não vai lá. Portanto, nós temos que dizer claramente que, com escassez de controle nestes níveis mútuos, não vai ser possível tirar conclusões. Mas olhando para aquilo que aconteceu lá dentro da sala e na vertente um pouco mais política, Pedro Santana Lopes, estava à espera que o PS e o Bloco de Esquerda apertassem mais com o Governador e o encostassem às cordas, o que acabou por não acontecer. Depois da posição que tivemos na semana passada, nomeadamente de alguma agressividade até do Bloco de Esquerda, a pedir a demissão do próprio Governador. Sim, acho que a Clara tem razão. Seria de esperar um pouco mais, nomeadamente o Bloco de Esquerda. Do PS já não sei. Embora aquilo que sabemos da posição do Governo em relação ao Governador do Banco pudesse fazer pressagiar essa maior dureza. Mas, lá está, eu julgo que houve aí algum contributo negativo neste caso, ou positivo, depende da perspectiva do que se passou com o BPI e com o malogro do acordo.
E, portanto, acho que tocar uma série de campainhas, tocou a rebate, porque isto, de facto, está complicado, está mau. E fazer tremer muito o governador do Banco de Portugal e esta querela, mesmo por interposta pessoa, primeiro-ministro ou governo com o Banco Central, não é bom para Portugal, para os seus interesses, para as negociações que tem que fazer com o BCE, para o modo como tem de defender mesmo o próprio BPI junto ao BCE. Não esqueçamos a questão, também agora foi despoltada a OPA, mas a questão que tinha sido anunciada da multa, não é? Portanto, há várias consequências se os processos correrem mal que não podem ser negligenciados. E o BCE, até com poder de mais, o António falou em 8 dedos, eu acho que eles metem ainda por cima com uns dedos falsos a mais que não lhes pertencem, está a ver, pertencem a outras entidades, e vão lidando e gerindo o processo todo com esses 10 ou 12 dedos, em que vão sujeitando as instituições financeiras que lhes caem na alçada, e às vezes como cobaias, que é aquilo que nós portugueses temos sido nestes mecanismos de resolução e aparentados, e eles fazem-nos exigências em relação às quais as autoridades portuguesas têm que fazer das fraquezas força para terem capacidade negocial. Mas houve acusações ao Ministro das Finanças de que ele estava a mentir por parte do PSD. É que é importante saber se alguém está a mentir ou é esse concerto desafinado com tantas mãos que, na verdade, ninguém está a mentir, mas os canais acabam por se entrecruzar e criar uma grande confusão. A questão, Clara, desculpa lá, é qual foi a posição do Santander e se houve ou não abertura a outras instituições financeiras. Isso ficou claro para si hoje ou não? Não. Também para si, também não, António A Vitorino? minha interpretação, vamos lá ver, é o tal problema das atas truncadas e dos pecados de informação que não colam uns nos outros. A minha interpretação é esta. O Ministro das Finanças pediu ao Banco Central Europeu que intercedesse junto da Comissão Europeia para desbloquear a questão do Banif, independentemente de quem fosse o vencedor do concurso. E lá de fora veio... E de lá é que veio aquela decisão da senhora Nui a dizer: peguem na proposta do Santander e esqueçam as outras. E esta questão é muito importante. E eu penso que aqui, portanto, Santander e o futuro. o PSD erra a pontaria. Se há algum problema há nesta história, eu acho que deviam resistir à tentação de zurzir no Ministro das Finanças, porque isso é de curto alcance. A pergunta a fazer é: quem é que responsabiliza? Porque aquele e-mail é um e-mail estranho. E não creio mesmo que para padrões europeus seja um e-mail normal. E, portanto, a questão aqui não é tanto tentar aproveitar a oportunidade para zurzir no Ministro das Finanças, o que é naturalmente o desporto preferido de qualquer deputado da oposição, mas de colocar a questão de fundo sobre a origem do problema. E ele próprio diz que está a retirar de contexto, não é? No Banco Central Europeu. No Banco Central Europeu, ou seja, a culpa é do BCN, no fim de contas. Neste caso é. No fim de contas. Porque veja o seguinte, a questão, o Santander não é mau, os seus dirigentes não são maus, é um grande banco, um banco de grande capacidade, de grande categoria. A questão, de facto, é aquela que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro eles próprios têm colocado, a posição dos interesses espanhóis na sociedade portuguesa. E vamos ver, já há 20 anos, quando o Tota foi vendido ao Santander, isso foi um momento determinante no sistema financeiro português e na sociedade portuguesa. E agora, eu não sei se as pessoas têm paciência para ouvir ou acharem que nós estamos a exagerar ou que eu estou a exagerar, este momento também é muito importante e marcará a vida portuguesa por umas boas décadas. A maneira como ficar o nosso sistema financeiro e também na relação com o espanhol, embora não só. Toda esta composição de interesse a nível europeu. É por isso que volto a sublinhar. Governo e oposição têm que unir esforços na defesa do interesse nacional em matéria de proteção do nosso sistema financeiro. Até porque há a questão que não tivemos tempo a falar aqui hoje, Caixa Geral de Depósitos ainda em cima da mesa. Ainda não. Ficará certamente para outra altura. Além da questão também política interna da sustentação do próprio governo, porque claramente o Bloco de Esquerda já disse sim senhor, está tudo certo, mas com a banca é preciso ter algum cuidado porque não vamos aceitar soluções em que o contribuinte tenha... A Catarina Martins tem uma frase com graça. O sistema financeiro, os bancos são um assunto sério demais para serem deixados nas mãos dos banqueiros. Falemos das previsões económicas. Hoje o Governo reunido com os partidos que lhe dão a suporte da maioria parlamentar para apresentar o programa de estabilidade que vai ser aprovado quinta-feira em Conselho de Ministros. Conseguirá ser apresentado um programa que evite o plano B ou é inevitável, António Vitorino? Bom, eu não sou capaz neste momento de antecipar por uma razão muito simples, porque este orçamento que está aqui em curso é um orçamento ainda muito criança, tem um mês de aplicação. E, portanto, o programa de estabilidade vai ter que ser aprovado na semana que vem, não é? E, portanto, apresentado em maio, com um mês de execução orçamental.
é muito curto para tirar conclusões sobre o que é que funciona ou não funciona. Mas Agora, Mas as depois previsões- já anda a tirar conclusões. já. inclusive. E o FMI. mas a E as verdade é que esses previsões- já tiravam antes mesmo. As previsões de crescimento não são muito simpáticas, pois não? Não, esse é que é o problema. O problema é que, manifestamente, há um arrefecimento da economia global. Até a única economia que estava pujante é a americana, começa a dar sinais de estar a enfraquecer. No caso europeu, o crescimento medíocre, o espectro da deflação mantém-se, apesar da intervenção maciça do Banco Central Europeu, e, portanto, ao rever a taxa de crescimento, o Governo vai fazê-lo, vai ter que explicar aqueles 2 décimas que vai tirar ao crescimento do PIB, onde é que as vai buscar. Sim, porque é uma coisa que se sabe. Do céu, elas não 3, caem. 4. Sim, 2, 3, 3 ou 4. 4. Eu acho que a previsão é 1,8, não é? E que fala 1,4 ou 1,4, 1,5. Sim. 3 décimas. 3 décimas. Onde é que vai... Bom, não caem do céu, isso posso lhe garantir. E aí, E como aí, é que se plano vira B. a página Ou da pelo menos austeridade? à Ainda não linha, será agora? é? Ou será, Não, Pedro Santana Lopes? Ainda não haverá condições para isso? Ou poderá haver aqui alguma, Não é difícil, algum quer milagre? dizer, eu procuro seguir com atenção, como é evidente, as declarações dos nossos representantes. Ouvi o Primeiro-Ministro, nomeadamente, dizer que vai bater o pé e dizer que não à recusa do aumento do salário mínimo, para 600 euros até 2019. Precisamente. Já ouvi dizer também que não aumenta o IVA. Ouvi dizer hoje também que vem aí um plano de reformas como deve ser. Portanto, eu não sei se otimista, se pessimista, mas muito curioso por ver como é que isto tudo se vai compor. Porque há uma coisa que não haja dúvida. Estas 3 décimas representam umas centenas de milhões de euros. E, portanto, o dinheiro vai ter que aparecer de algum lado. Agora, de onde? Eu não vejo outra hipótese que não seja do aumento da carga fiscal. Não Adiar a os impostos descida do indiretos IVA da já- restauração para outra altura, porque já tinha Pois, sido inicialmente é adiado? aquilo que se tem falado. Se não se aumenta o IVA, mas eu julgo que não chega Não com chega. toda a franqueza. Não chega. E, Não portanto, terá que vir algo mais. Portanto, não virar a página da austeridade. Bem, também depende das classes, dos tratos. Agora, neste mês de abril, surge o segundo quarto da devolução da remuneração dos funcionários públicos. O primeiro foi em janeiro, agora surge a segunda prestação. Portanto, há a virar nos sítios, mas depois volta noutros. E com toda a franqueza, não se pode considerar, e atenção a estes números. Eu, na Misericórdia, devo dizer, sinto os pedidos de emprego como não sentia desde 2012. E hoje vi a DECO dizer que os pedidos de ajuda atingiram um número igual ou maior aos de 2012. Portanto, bate certo com a sensação que eu tenho e com os números que eu tenho. O que não estou a dizer que é culpa deste governo ou do governo anterior, é culpa da evolução da economia e da dificuldade de crescimento. Depois haverá consequências de algumas opções políticas. Mas, como disse o António, isto é global. A única notícia boa que houve nos últimos dias, do ponto de vista económico, foi o aumento de exportações da China, julgo que no mês de março. Mas não levou a alterar as previsões de crescimento económico chinês ainda para os 6,7, mais ou menos. Portanto, abaixo daquilo que a China costumava crescer. Ou seja, o governo português não tem uma conjuntura internacional favorável, mesmo europeia, e mesmo para as suas exportações, para ter outro caminho que não seja o de mexer na carga fiscal. Apesar Se de não tudo, quer tem o mexer nas apoio. pensões também, Exato, e diz que não mexe, quer. é sagrado. Mas, apesar de tudo, é por isso a curiosidade profunda. de saber para onde é que vai. Exatamente. Apesar de tudo, o Presidente da República continua a ser um apoio importante e ele diz que esta prova tem de ser superada. Lembra-se daquele concurso de prova superada? Exatamente. Fez lembrar disso. Isso tem. É uma prova de fogo para António Costa, talvez a mais É um dura. momento muito decisivo. É um momento muito decisivo porque vai ter que ser apresentado o Programa de Estabilidade e Crescimento, que é a lógica da trajetória de redução da despesa pública, isto é, de redução do déficit, a contratualizar com Bruxelas. De par com o Plano Nacional de Reformas. São duas coisas que andam em paralelos. E, portanto, vai ser muito importante perceber o fio condutor que permita dizer em que medida é que as reformas que vão ser propostas, e hoje o Primeiro-Ministro disse que haveria medidas concretas, vão contribuir para uma determinada trajetória da redução da despesa pública para satisfazer os objetivos de estarmos no euro, no fundo é isso. Portanto, vai ser um momento muito importante. Vamos ter aqui debates muito interessantes. No último tema de hoje, precisamente Brasil, a Câmara de Deputados votou a favor do início do processo de destituição da Presidente. Destituir uma Presidente eleita legitimamente deste modo, apesar de impopular, como sabemos, cria um precedente grave e com consequências na democracia brasileira. Muito Santana Lopes. complicadas. Muito complicadas. Não sei se aí, nesse caso, há alguma hipótese daquilo acabar bem. Pelo que vimos, o próprio... Quer ela fique, quer ela saia, acabar bem. Sim.
de qualquer maneira? É muito difícil. Isto tem consequências muito gravosas. Há algumas propostas no Brasil em cima da mesa para a reforma do sistema político. Eu diria que eles precisam dessa reforma como pão para a boca. Alguém escrevia, julgo que era o José Manuel Fernandes, no Observador, por estes dias, que vermos a política brasileira, com o devido respeito pelo país irmão, nos dá algum consolo em relação a algumas situações que por acaso têm vivido nestes anos. Agora, o que se passou, quer fique o Senado se admitir o processo, portanto tem que ser suspensa. Sim. Não vejo hipótese de negociação ali. Ainda houve um esboço de uma proposta da Presidente Dilma para fazer eleições em outubro, sair antes, mas não vejo hipótese desse acordo. E, portanto, entre a Presidente Dilma e um personagem, não vamos falar aqui em níveis de simpatia, mas muito mais impressionante do ponto de vista negativo, que é o seu vice-presidente. Que é Temer. Sim, que sinceramente acho absolutamente repulsivo do ponto de vista público, a traição de facto. Roma não deve pagar nunca a traidores, e a Dilma acho que teve razão nesse ponto, que é muito feio tudo aquilo que se tem visto desse vice-presidente, e não vejo também que ele tenha capacidade política para segurar o barco. Para seguir à Presidente Dilma, penso que vão também lidar com ele e tratar dele. E não há uma figura à altura, não há um Fernando Henrique Cardoso, não se vê emergir. Não se vê. Mas apesar de Deus ser brasileiro, como costuma dizer, não é? Será difícil ultrapassar este processo da melhor? Recebem que sim. Eu acho que está a pôr-se em evidência algo que já estava a larvar há muito tempo, que é a disfuncionalidade deste tipo de sistema político brasileiro, de todo o sistema político. Porque aqui havia duas hipóteses. Ou havia um problema político ou havia um problema judicial. O que se assiste no Brasil é a uma espécie de convergência, mas onde todos saem feridos deste processo. Eu recordo que em Itália, aqui há uns 20 anos atrás, houve uma operação, Mani Puliti, que também deu origem à quebra de toda uma classe política. E a seguir veio o Sr. Berlusconi, que não se pode bem dizer que fosse o melhor dos exemplos de saída. E também acabou mal para o juiz líder dessa operação. Ora bem, e o que estamos nós hoje a assistir é que há um sistema político que está a tentar criar um fator de diversão, que é o fator de diversão da destituição da Presidente, mas que na realidade isso está a esconder o problema real, que é uma corrupção generalizada e uma operação judicial que, tendo começado por ser uma luta contra a corrupção, um sistema de loteamento de luvas a partir da Petrobras, está agora completamente subalternizada por este drama político, que de facto eu estou de acordo com o Pedro, só pode acabar mal qualquer que seja o resultado. E isso é muito E como diz a Clara, estava em posição sobre é um precedente, sem dúvida, muito complicado. Muito complicado. Para o impeachment tem que haver uma base jurídica, isto da desorçamentação tem muito que se lhe diga, como sabemos todos. Portanto, às vezes parece uma cortina de fumo político, uma estratégia política para disfarçar essas tais questões muito mais profundas da corrupção e que minam o sistema político brasileiro. Eu finalmente gostaria, obviamente, porque ficámos todos em casa, não é que não conhecêssemos como é que funciona uma Câmara de Deputados no Brasil, mas de facto aquele momento, aquelas 5 horas, foram para ver do princípio ao fim. Como descrever aquilo que vimos? Uma palavra? Numa palavra não pode falar um pouco mais, ainda temos uns 2 minutos. Uma palavra é surreal. Eu hoje contaram-me uma cena tocante, que é um deputado que votou pelos filhos, falou nas 2 filhas, e meia hora depois voltou ao microfone e dizer: e também votei pelo meu filho Luís Carlos. Luís Carlos, esqueci-me de ti. Peço desculpa. Bom, isto diz tudo. Aquilo não honra, de alguma maneira, até o próprio papel dos deputados numa democracia. E hoje também tivemos, já agora, deixe-me pensar, aquele caso de uma deputada cujo marido foi detido por corrupção e ela votou também sim foi contra o jurado impeachment. contra a corrupção. Precisamente. Não, acho que a palavra que eu uso é deplorável. Acho que tudo aquilo foi deplorável. Eu confesso que tive dificuldade em assistir muito tempo seguido, ia passando e via 2 minutos cada vez e cada um que via era pior que o outro. Para acabar naquele que foi falado do coronel e, portanto, lembrar os extorsionários de outros regimes. Mas ainda só viram algumas vozes com algum... Sim, com algum bom senso, mas muito senso. raras, muito raras. O que faz mais impressão é isso, e o que o António referia, é que não se vê de onde é que pode emergir, de que setores é que pode emergir alguém que possa contribuir para a reforma do sistema político brasileiro. Porque todos... É engraçado, este vice-presidente, o Temer, ou Temer, eu gosto mais de Temer, do nome dele, este vice-presidente até pensava e queria levar até José Serra para o governo e outras figuras prestigiadas. No caso, vir a formar governo. Mas eu acho que nenhum deles vai aceitar, parece-me evidente, depois disto. E, portanto, não vejo com franqueza, e espero que não surja por aí alguma
vestimenta mais fardada, não vejo de onde é que pode surgir da democracia civil neste momento algum setor, nem sequer os evangélicos, nem nenhum, não se vê. Marina, candidata presidencial, ex-candidata Marina Silva, tem defendido alguma via de bom senso e de prudência, mas nem ela tem a força, nem a AS. Não vejo com franqueza neste momento quem pode surgir. Vamos ver se surge nas primárias de Nova Iorque hoje à noite algum desfecho mais decisivo. É assim, o Brasil com o futuro adiado. Agradeço a António Vitorino e a Pedro Santana Lopes. Voltamos a encontrar-nos aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, com a atualidade marcada pelo caso BPI, que foi de resto um dos temas aqui esta noite, o tema também que segue para mais análise. Contigo, Sara, na edição da noite, a partir de agora. E agora, Clara.